Amigos queridos, embalados na suave melodia da música, fazemos vibrar nesta hora os nossos sentimentos mais purificados, para que se expanda de nosso íntimo as vibrações felizes de gratidão a Deus, Pai amantíssimo, e a Jesus, Mestre amado, por tudo que a vida nos oferece, pelos momentos felizes, Senhor, em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos desafiadores, pelos testemunhos do caminho, pelas experiências de fé a que somos convidados a cada dia. Jesus, Mestre amado, que sua paz seja conosco e que esta paz alente os corações em desalinho, possa trazer serenidade a todos aqueles que se encontram angustiados, aflitos, e que nós, irmãos em humanidade, te busquemos a cada dia para sentirmos no seu Evangelho de amor o roteiro iluminativo dos nossos espíritos mal saídos das sombras do mundo. Aqui estamos, Senhor, confiantes, agradecidos à presença honrada e amiga dos seus tarefeiros junto a nós, aos quais pedimos humildemente que nos façam instrumentos do bem e da verdade, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdão das ofensas. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos seus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar suas faltas? Temos lido seguidas vezes esse mesmo trecho para que nós possamos mergulhar no conteúdo reflexivo do que seja, para que nós possamos perdoar as ofensas, nós precisamos de esquecer de nós mesmos. Ou seja, o nosso personalismo, a parte enferma da nossa personalidade, precisa ceder lugar aos conteúdos milenares, aos valores espirituais que já despontam em nós. E nós precisamos ter essa escolha de polaridade, né? O que é que eu quero para mim? Então, a mansuetude, a humildade é própria dos espíritos que já trazem essa condição da indulgência, que nem precisam perdoar porque estão numa extremada compreensão do momento evolutivo do outro.
e que, tendo essa compreensão ligado à tolerância, o espírito fica disposto a servir em nome de Jesus. Então, quantas vezes teremos que perdoar? E eu estava refletindo essa manhã sobre isto, e muitas pessoas jamais perdoaram uma única vez. Até me espantei com esse pensamento, que eu achei assim, importante a gente refletir sobre ele. Muitas pessoas não têm a experiência do perdão em hipótese alguma. Então, para estes de nós que nunca exercitamos o perdão verdadeiro, e não aquele dos lábios que nós dizemos, não, eu te perdoo, mas jamais esquecerei o que você me fez, jamais quererei estar ao seu lado, né? Para esses espíritos, o recurso da lei de Deus para que os desafetos ou até pretensos inimigos do passado se reconciliem conosco, estes precisam ser da nossa família consanguínea, da injunção reencarnatória, principalmente filhos. Os filhos difíceis são aqueles que nós, na convivência diária de uma existência, adquirimos por ele de tanto cuidar, de tanto desvelo, de tanto amparo, e pelo esquecimento do passado, nós adquirimos por ele sentimentos novos. E essa renovação de sentimentos é que vai garantir ao espírito a mínima experiência do perdão. Olha que surpreendente que é a lei divina, né? Estamos encrudecidos, nos achamos certos para tudo, que o nosso pensamento é o mais correto. Tudo isso nós priorizamos a nossa personalidade. Então, como a lei de Deus age para quebrar esse estado de alma de endurecimento do nosso coração? Traz esses espíritos para bem perto de nós. E então, nós temos falado que não existem vítimas, que nós revezamos essa situação de algoz e vítima, e que nessa oportunidade da reencarnação, como filhos, entre aspas, difíceis, eu tenho conversado muito no grupo de pais que nós temos sobre os chamados filhos difíceis, e mesmo aqui no Evangelho, quando falamos da família, esses filhos chamados difíceis, na verdade, eles são instrumentos de Deus para o nosso progresso moral. Porque sem eles não iremos a lugar nenhum. Eles vêm desafiar que a gente possa construir sentimentos que não possuíamos. Então, o Emmanuel traz uma mensagem no encontro marcado que fala revisão e reajuste. Porque só a reconciliação e reajuste depois que houve o perdão. Então, o perdão é um princípio de amorosidade, de entendimento, que requer ações constantes. Não é um sentimento calmo, ele requer ações para que ele se efetive. E aí, depois que há o perdão, nós reorganizamos energeticamente os nossos sentimentos e passamos então à reconciliação com os nossos desafetos. Sempre lembrando que os primeiros 1000 passos que precisamos dar com alguém são de ajustes com a lei. E o segundo 1000 passos, ou 2000 passos, como quiserem, é para aprendermos a amar, né? Então estaremos juntos sempre, até que o amor se efetive em nós. E quando o amor se efetiva nos nossos relacionamentos fraternos, estaremos sempre desejosos de estarmos juntos. E Emmanuel diz para nós, nessa lição revisão e reajuste, porque quando nós temos muitas mágoas, ressentimentos, nós temos muito desânimo. É uma perda de forças, porque a nossa energia vital,
ela fica consumida na mágoa, no ressentimento, no rancor, no revide, na expectativa de que o outro sofra o que me fez sofrer. Isto é um buraco, vamos dizer assim, há um esvaimento da nossa energia. E a pessoa fica muito depauperada, desanimada, desalentada, sem esperança. Tudo isso é a consequência da ausência do perdão. E diz Emmanuel, não afirmes que já não dispões de recursos para a revisão e o reajuste da tarefa edificante que te assegura o acesso à espiritualidade superior. O que Emmanuel está dizendo? Que não devemos desanimar nas tarefas do planejamento reencarnatório. Não devemos abrir mão. Para isso, o primeiro ponto que o espírito tem que alavancar em si para se fortalecer é refletir e confiar na providência divina. A providência divina, ela dispõe de recursos de reajuste do nosso planejamento quando nós nos desviamos. É como se, de acordo com a nossa necessidade, houvesse um replanejamento sobre aquele aspecto que nós abrimos mão. Então, o espírito precisa retomar os seus compromissos. E ele diz em que compromissos, em especial, devemos retomar. Terás interrompido a obra que te vinculava a certo grupo de companheiros dedicados a minorar o sofrimento alheio. Onde tem grupos dedicados a minorar o sofrimento alheio? Aqui no caso, a Casa Espírita. Os grupos religiosos, em geral, que têm ações beneméritas, não é isso? Mas a pessoa que não perdoa, que tem o rancor e o ressentimento, fica depauperada e abandona, interrompe a obra que a vinculava a certo grupo de companheiros dedicados a minorar o sofrimento alheio. Mas, se te decides a retomar a beneficência, podes perfeitamente aderir a outra equipe ou formar grupos de corações amigos para o bendito mistério do serviço ao próximo. Então, esse é um recurso. Então, aquele grupo não consegui me conciliar, não me compreendeu, não tinha afinidades, enfim. E foi ali que eu acabei magoando pessoas e, portanto, sendo magoada, e houve um desentendimento. Nem sempre a pessoa tem como retomar aquele mesmo grupo para refazer o caminho. Isso vai acontecer depois que ela estiver fortalecida. Então, ela precisa formar ou estar ou ir para um outro grupo que tenha a mesma conotação do planejamento reencarnatório dela. Outra situação difícil, então, desilusões. A palavra desilusões significa que nós estávamos pautando a vida na ilusão. E, portanto, temos desilusões, porque a ilusão é fora da verdade. E nós nos decepcionamos com as pessoas. Desilusões talvez te aniquilar o canteiro em que cultivavas e os primeiros rebentos da esperança e da fé viva. Entretanto, se te dispões à renovação necessária, nada te impede de rearticulá-lo com segurança em bases de novo esforço. A decepção, a desilusão, ela faz parte dos enganos. Ela faz parte das ilusões e ela gera expectativas. Toda pessoa muito iludida, ela tem altas expectativas nos seus relacionamentos. Expectativas irreais, que as pessoas não podem corresponder. É diferente da esperança, que é uma expectativa possível. Eu posso esperar aquilo que você pode dar. Então, essa desilusão, essa decepção nos relacionamentos, Emmanuel está nos convidando que ali é que está o reajuste.
Ali é que nós vamos fazer a revisão de nós mesmos, como diz o título da lição, e o nosso reajuste necessário. É com aqueles espíritos que nós nos iludimos. Quando nós começamos a nos relacionar com as pessoas, via de regra, nós não nos relacionamos realmente com aquela pessoa, mas com uma aparência, com um personagem, com uma personalidade que nem sempre representa a totalidade do ser espiritual que ela é. Nem sempre representa, é uma faceta. E no estreitamento do relacionamento, essa faceta cai. E nós entramos na realidade. E a isso as pessoas chamam de decepção ou de desilusão. É porque o nosso olhar era fantasioso. Não era um olhar amoroso, mas um olhar cheio de fantasias, né? Essa é uma outra situação. Outra situação que o Emmanuel coloca é o assédio espiritual, as interferências espirituais nos processos obsessivos. Que é possível que o assédio de adversários te haja provocado reações que, de improviso, te colocaram em regime de incompatibilidade com as ideias nobres que professavas. Aqui é um grupo enorme, esse bloco, né, que Emmanuel está falando, é um grupo enorme de espíritos que transitam por isso, estão no compromisso, estão na casa espírita, estão no trabalho do bem, mas trazem vulnerabilidade de mágoas, melindres, ressentimentos. Essa vulnerabilidade é o ponto vígil onde os espíritos sofredores, os espíritos interferem tanto naquela vontade daquela pessoa, naquele ânimo da pessoa, que ela abandona os ideais nobres que professava. Ela abandona. E alega justificativas convincentes. Mas ela abandona por interferência espiritual dos seus próprios desafetos desencarnados. Mas Emmanuel convida a recuperar essas forças. Aí vem o trabalho dos nossos amigos da casa espírita. Se alguém dos nossos está nessa condição, o nosso compromisso moral, afetivo com ele, é ampará-lo de tal forma que ele possa sair desse patamar que o afastou, talvez temporariamente, dos seus reais compromissos evolutivos, né? Então, e ainda por último ele disse, mágoas adquiridas esfriaram-te provavelmente o entusiasmo, porque todos esses blocos que o Emmanuel está colocando está relacionado à vontade, ao desejo, ao desânimo. É onde isso mina em nós. Então a mágoa, ela fragiliza, ela esfria a pessoa nas suas pretensas decepções afetivas e ela fica incrédula. Eu não confio mais em ninguém, eu não posso confiar mais em alguém, enfim, essa incredulidade. Mas a todos nós é concedido a bênção do tempo. O tempo é realmente um talento divino que a todos nós é concedido. Esse tempo que nós temos no período reencarnatório é o tempo que nós precisamos, com a ajuda de todos, porque sozinhos nada somos, para que a gente se reajuste com a lei, para que se estabeleça o perdão em nós. Então, finalizando o nosso comentário, erros cometidos, ofensas inesperadas, contradições e discórdias, contratempos e desgostos, surgem diante de nós do ponto de vista humano, como sendo convites a sairmos da inércia. Mas na essência, semelhantes lutas são provas justas, indispensáveis, equivalendo a consultas do plano espiritual acerca da nossa capacidade de superação das próprias fraquezas. Aquilo que pensamos que são erros, contratempos, ofensas, obstáculos inusitados no caminho, não. São o recurso da providência divina
para aferir sentimentos que não possuíamos, para construirmos uma renovação íntima. E para isso, precisamos exercer a profunda compreensão do tempo evolutivo do outro para que o perdão se faça nos nossos relacionamentos. Nós estamos há quase um mês falando sobre o perdão, porque a ausência de perdão tem distanciado e separado na nossa história, como espíritos que somos eternos, imortais, melhor dizendo, a ausência do perdão tem separado pais e filhos, tem separado cônjuges, tem separado amigos, tem separado nações. A ausência do perdão tem causado guerras que se estabelecem nos lares, que se estabelecem nos ambientes de trabalho, que se estabelecem entre as nações. Então, enquanto nós formos espíritos suscetíveis a essa ausência de perdão em nós, nós vamos viver no mundo nos separando uns dos outros e perdendo as maiores oportunidades que nós recebemos da construção de nós mesmos. Então, quando a gente para pensar, né, por que isso acontece na nossa intimidade, por que a gente vive momentos em que momentaneamente ou por um tempo mais prolongado, ou às vezes com a sensação de uma eternidade, distanciados uns dos outros porque alguém falou o que eu acho que não devia, deixou de dizer o que precisava falar, fez um comentário de uma forma inadequada, enfim, causou um impacto negativo dentro de nós. Por que isso acontece conosco? Né? Por que nós, em humanidade, ainda carregamos isso? O espírito, ele evolui como a própria matéria e como os corpos e como tudo no universo, né? Evolui. E num primeiro momento o espírito ele é dominado pelo campo da matéria, que no caso do espírito é o corpo. O espírito fica longo tempo dominado pelo corpo, pelas sensações do corpo. Então ele fica fixado no alimento, ele fica fixado no sexo, ele fica fixado naquelas emoções que causam aumento de adrenalina, ele fica fixado no corpo. Avançando mais um pouco, ele fica fixado nas emoções, que já é além do corpo, naquilo que é do psiquismo, né? Naquilo que tange algo superior ao corpo. Então nós ficamos regidos por emoções e por vibrações que nos predispõem muito à mágoa. Então nós construímos ao redor de nós um personalismo, nós construímos ao redor de nós um egocentrismo, nós construímos ao redor de nós uma supremacia em relação à nossa personalidade e vamos nos tornando espíritos muito suscetíveis ao que o outro pensa, ao que o outro faz. E é nesse campo que nós desenvolvemos a mágoa, que nós desenvolvemos a raiva, que nós desenvolvemos o ódio. Essas emoções
que vai dificultar que nós possamos realmente nos perdoar. E a outra fase, que é para onde todos nós estamos indo, que é o campo do espírito, onde o espírito então ele vai ser dominado não mais pelo alimento, não mais pelas emoções grosseiras, não que ele não vai se alimentar, não que ele não vai ter essas emoções, mas isso não vai mais dominá-lo, não vai mais regê-lo. Ele vai continuar tendo emoções, às vezes felizes, outras vezes nem tanto, mas não é isso que vai regê-lo. Ele entra num outro campo, que é o campo do espírito. Aí ele vai ser regido pelo espírito que ele é. E quando nós somos regidos pelo espírito que nós somos, o que nos domina são os valores, né? Então, o valor da compreensão, do altruísmo, o valor do trabalho, o valor da espiritualização da existência, o valor daquilo que toca o espírito, o valor do perdão, o valor do bem, o valor da honestidade. O espírito, ele fica dominado por ele mesmo e não pelas coisas externas. O primeiro campo é 100% externo, o segundo campo é uma mescla, né, do que é externo, daquilo que é interno, e o último campo em que o espírito ele domina. Então, se ele está com fome, ele é capaz de dizer assim, não, eu posso esperar, porque eu tenho algo mais importante para fazer. Se tem uma coisa maravilhosa para ele comer, ele pode falar, não, eu não vou comer tudo isso, eu vou comer só um pouco, porque eu tenho outros níveis de satisfação. Se ele está tomado por uma emoção que não é feliz, a razão dele aciona e os sentimentos, que é a base do espírito, chega junto daquela emoção destrambelhada e o espírito revê que ele não precisa se perturbar tanto, que ele pode se conter, e aí o perdão surge. Então, esse processo que a gente precisa desenvolver e saber onde nós estamos, né? E quanto tempo na nossa vida nós ficamos dominados pelo primeiro campo, que é o campo do corpo. Quanto tempo a gente fica dominado pelas emoções. E quanto tempo nós dominamos tudo isso. Então, há momentos na nossa vida que a gente fica 90% com o corpo. Passa um pouco, a gente fica 50% com o corpo, 40% com as emoções, corrompidas ou felizes, e 10% com o espírito. E chega um momento que o espírito, ele fica dominado por si mesmo, pelo espírito que ele é, e controla o corpo e as emoções. Esse é o grande momento. E aonde vai haver o perdão. Porque o perdão é uma manifestação do espírito, dos seus valores, dos seus sentimentos, daquilo que ele já desenvolveu. Então, ele se perturba, obviamente, porque nós estamos no mundo, então alguma coisa acontece, aquilo nos perturba, mas logo em seguida o espírito assume o comando e não deixa aquela perturbação virar doença, virar descaminho, virar separações. Então, nós vamos começar a estudar uma lição de Emmanuel chamada Ofendidos. E aí vou ler só esse trechinho para a gente continuar amanhã, né? Em que ele diz assim, quando Jesus recomenda que nós possamos perdoar não 70, mas 70 vezes 7, ele diz assim, não traça o Divino Mestre qualquer obrigação de caráter imediato para os ofensores, de vez que todo aquele
que fere os outros, exculpem para logo, na própria alma, os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade ou de perturbação. Então, na posição de agressor, quando eu agrido e sou aquele espírito dominado pelo primeiro e segundo campo, vamos dizer assim, a probabilidade daquela agressão que eu fiz com você virar uma úlcera, virar uma dor de cabeça, virar uma gripe lá na frente, porque o sistema imunológico ficou deprimido naquele momento, ou seja, virar doença é muito alto. Mas se eu já estou aprendendo a dominar esses campos, eu me perturbo porque não tem como. Porque quando eu te ofendo, eu leso a minha malha perispirítica. Então não tem como. Não tem como eu não me desequilibrar quando eu ofendo. Mas eu posso fazer daquele desequilíbrio um grande aprendizado sem que aquilo caia no campo da enfermidade, né? Então esse é o desafio para nós. Nós observarmos isso e aprendermos a manejar esses campos, né? Através dos valores que nós só e absolutamente só desenvolvemos na convivência uns com os outros. Porque isolados, com a mãozinha junta, ou fazendo prece ou isso, isolado de tudo e de todos, nós não vamos estabelecer esses valores. Porque quando a gente for colocado num ambiente desafiador, os momentos de isolamento vão contribuir muito pouco ou quase nada. Porque é juntos, uns com os outros, vencendo a nós mesmos, no embate dos relacionamentos, que nós vamos estruturar valores eternos dentro de nós. Então, amanhã, perdão. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, Senhor, desejosos de aprender as tuas lições de vida eterna, para nos tornarmos espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais dispostos ao bem e à verdade. Que nós possamos ter olhos de ver e coração para sentir. E com isso, Senhor, seguir o caminho luminoso que o Senhor traçou para nós, para que não caíssemos em tentação. Na tentação, Senhor, que há dentro de nós, que nos arrasta para o personalismo, que nos arrasta para o individualismo, para o egoísmo, para tudo aquilo, Senhor, do qual necessitamos nos libertar. Ampara-nos neste dia, Senhor, para que hoje seja um dia melhor do que ontem. Que nós estejamos cada vez mais dispostos a servir em seu nome. E nesta hora abençoada do dia, nós te rogamos, Jesus, que possa amparar todos os nossos irmãos inscritos nos cadernos de vibração da nossa casa, para que esta equipe socorrista possa visitá-los, derramando sobre eles saúde, bem-estar,
e bom ânimo. E nós outros, Senhor, rogamos pelo Brasil, pela pátria amada, Senhor, para que cada um de nós, brasileiros, aonde quer que estejamos, possamos ser honestos, cumpridores dos nossos deveres, que possamos oferecer do que temos de melhor, para que esta nação, Senhor, se enriqueça pelos valores de vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.